O prazo para declarar o imposto de renda termina nesta sexta-feira e mais de 40% dos brasileiros ainda não acertaram as contas com o leão. E para enviar os dados para a Receita Federal no prazo, terá que pagar multa para quem não enviou a reportagem. É de Almir Costa. Há 4 dias do fim do prazo, mais de 12 milhões de contribuintes em todo o país ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Isso representa 42% das 28 milhões e 500 mil declarações esperadas pela Receita Federal. Em Goiás, 540 mil contribuintes já acertaram as contas com o leão do imposto de renda. No entanto, 330 mil ainda não declararam. Estão obrigados a declarar quem teve rendimento anual no ano passado de R$ 28.123,91, ou R$ 1.903,99 por mês. Quem tiver imposto a pagar, a primeira parcela vence já na próxima sexta-feira, dia 29. Já o pagamento da restituição do imposto de renda começa em junho e termina em dezembro. Recebem primeiro idosos, pensionistas e portadores de doenças crônico-degenerativas, como câncer e AIDS. O contribuinte só tem até às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos da próxima sexta-feira para enviar a declaração. Certo, e nós vamos falar muito mais sobre declaração do imposto de renda agora com o contador Wederson Viana. Boa tarde. Boa tarde, Jordevar. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Neste momento, quais são as principais dúvidas que aparecem para quem vai fazer a declaração? Jordevar, nós temos esse ano especificamente algumas dúvidas relacionadas principalmente à prestação de serviço dos profissionais liberais, que foi uma das principais mudanças que ocorreu no ano de 2016. Ou seja, quem está tomando o serviço precisa declarar também o CPF do tomador de serviço e da mesma forma o profissional, que também o profissional liberal, seja ele médico, advogado ou psicólogo, ele precisa também declarar o CPF do cliente a qual ele realizou o serviço. Que tipo de problema pode enfrentar uma pessoa que deixou agora para essa reta final? Congestionamento do sistema, por exemplo? Exatamente. Um dos maiores problemas é congestionamento do sistema, mas o que o contribuinte, de fato, ele tem enfrentado é no momento da documentação. No momento em que ele precisa, de fato, lançar a informação na declaração do imposto de renda e ele não tem todos os dados na documentação necessária, como, por exemplo, a gente acabou de falar sobre os recibos relacionados à área da saúde. Pois é, eu tenho uma participação aqui, o Adelson está dizendo o seguinte: a empresa que ele trabalha enviou um documento para ele fazer a declaração, mas ele ganhou só R$24 mil. E ele diz o seguinte: para declarar é preciso ganhar 28 mil. E aí? Exatamente, Jordevar. Se ele apenas ganhou R$24 mil, ele não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração do imposto de renda, exceto se ele teve algum rendimento isento ou não tributável superior a R$40 mil ou se ele tem um patrimônio acima de R$300 mil. Se ele encaixa nessas outras duas situações, ele está obrigado a fazer a declaração de ajuste. Qual o valor da multa para quem não enviar a declaração até sexta-feira? Luciana, a multa ela é de R$ 165,74 a multa mínima e pode ter também 1% sobre o imposto devido. Qual que é o cuidado que a pessoa tem que ter? Porque tem muita gente que pega recibo, por exemplo, de odontólogos, de médicos. Quais são os cuidados? O cuidado, principalmente a partir desse ano, Jordevar, é com relação realmente a você não fazer nenhum tipo de situação que não seja realmente correta. Se você não tomou aquele serviço, você não deve lançar na sua declaração do imposto de renda. Por quê? Porque hoje a Receita Federal do Brasil tem condições de cruzamento desses dados a partir do momento em que você precisa informar o CPF do tomador de serviço. Outra coisa bastante importante é que, a partir desse ano, com a e-financeira, toda a movimentação financeira do contribuinte, ela vai ser cruzada com a declaração do imposto de renda. Mas isso a partir de que valor? As movimentações para a pessoa física a partir de R$2 mil. Qualquer depósito acima disso... E uma coisa importante, Jordevar, que nós temos observado aí no mercado e as pessoas estão com bastante dúvida, é justamente em relação a isso. A Receita Federal, na Instrução Normativa 1572, ela fala de movimentação. Então, ou seja, se eu faço 4 depósitos de R$500, isso vai ser informado para a Receita Federal do Brasil. É bom ficar bem atento, né? O Wederson Viana, contador, esclarecendo as dúvidas. Uma boa tarde, obrigada pela participação. Obrigado eu e obrigado aos nossos telespectadores.